Bom, pessoal, nesse último domingo tivemos a última rodada da temporada regular da NBA. A temporada regular está oficialmente encerrada e com o fim dela chegou a hora de encerrar, de colocar um fim também na nossa corrida para o MVP. Durante toda a temporada, nós atualizamos a nossa corrida, que tem um formato diferente da corrida da NBA, e dá para dizer que é um formato meio que acumulativo, digamos assim. Todo começo de mês eu elegi os 3 melhores jogadores do mês anterior, distribuí pontuações específicas para cada um deles, e durante a temporada, durante todo o decorrer da temporada, essas pontuações foram se acumulando e chegou o momento de ver como ficou a nossa corrida, como ficou o top 3 e quem venceu a corrida para o MVP aqui do nosso canal. É algo que não vale de porra nenhuma, pensando na premiação oficial, mas vale pra gente, né? Vale pra gente, vale aqui pro nosso clubinho. Então, vamos aqui ver como é que ficou a nossa corrida para MVP. Antes, eu irei eleger os 3 melhores jogadores desse mês de abril, porque não dá para simplesmente ignorar o que foi jogado nessas semanas. Tivemos aí 2 semanas de jogos, então não dá para simplesmente ignorar, não dá para simplesmente fingir que não aconteceu. Então eu vou eleger os 3 melhores jogadores desse mês de abril, e aí no fim a gente fala sobre aí os melhores jogadores da temporada, seguindo, obviamente, os meus critérios. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Durante o playoff, eu vou fazer uma cobertura massiva de todas as rodadas, de todos os jogos. Quando terminar o playoff, vai começar uma produção de conteúdo também mais massiva, só que relacionada ao draft. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, porque daqui até julho, a produção vai ser absurda. É conteúdo que não acaba mais. Nossa, que propaganda bem construída, hein? Pô, tem que valorizar o profissional. Bom, vamos lá, gente. Começando aqui com os 3 melhores jogadores desse mês de abril. No terceiro lugar, eu coloquei o Nikola Jokic. Nikola Jokic, em 7 jogos nesse mês, ele acumulou médias de 29 pontos, 13,3 rebotes e 8,3 assistências, médias muito boas. Ele comandou o Denver para 5 vitórias nesses 7 jogos onde ele esteve em quadra, e teve atuações individuais bem boas. Teve um jogo de 42 pontos, 16 rebotes e 6 assistências contra San Antonio, jogou muito. Teve o triple-double de 36 pontos, 17 rebotes e 10 assistências contra o Clippers, outro jogo onde ele foi muito bem. E contra Minnesota, a melhor defesa da temporada, ele meteu simplesmente 41 pontos, pegou 11 rebotes e deu 7 assistências. Jogou demais, jogou muita bola, e para mim, ele merece ficar aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloquei o menino Luka Doncic. O Luka jogou apenas 5 jogos nesse mês de abril, só que, cara, acumulou média de triple-double. Em 5 jogos, ele teve média de 32 pontos, 10,8 rebotes e 10 assistências. E ele comandou o Dallas para 4 vitórias. Perdeu só um jogo. O Dallas só perdeu um jogo com o Luka em quadra. Desempenho fantástico. E aí, quando você olha para as atuações individuais dele, pô, velho, foi um show. Foi um show contra o Warriors. Triple-double de 30 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Jogou muito bem. Warriors, que nesse momento estava absurdamente quente. Ah, mas perdeu o jogo. Perdeu, mas jogou demais. O Luka jogou demais. Então, jogou muita bola. Contra Houston,
aquela atuação monstruosa de 37 pontos, 9 rebotes e 12 assistências. O que o Luka fez contra o Houston foi uma sacanagem. Amassou o Houston. Contra a Charlotte, 39 pontos, 12 rebotes e 10 assistências com 8 bolas de 3 convertidas. E no seu último jogo, contra a Miami, 29 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Miami que tem uma defesa muito boa e o Luka fez isso, meteu esses números. Então, mesmo ele jogando pouco em quantidade de jogos, ele jogou muito em termos de qualidade. Então, para mim, o Luka merece o segundo lugar. E na primeira colocação, na verdade, antes de eu falar sobre o primeiro colocado, eu só quero fazer uma menção bem rápida ao Joel Embiid. Eu pensei muito em colocar o Embiid no top 3, tá? Pensei muito. Só que no fim eu acabei não colocando ele muito por conta da questão do calendário. O calendário dos Sixers não foi tão difícil nesse mês de abril. Por exemplo, o calendário do Denver foi muito mais difícil. O calendário do Dallas foi muito mais difícil. Então, eu acabei não colocando o Embiid no top 3, muito por conta da questão do calendário. Só que, em bola jogada, talvez o Embiid tenha jogado até mais do que o Jokic. Talvez tenha jogado até mais do que o Jokic. Só que o adversário conta muito aqui. Então o Embiid não entrou no top 3, mas eu vou fazer uma menção para ele porque, assim, voltando de lesão, uma lesão séria, joelho, o cara entregou 30,4 pontos e 9,2 rebotes, sabe? O Philadelphia não perdeu com o Embiid em quadra. Então, a menção é válida. A menção é muito válida e olho nesses Sixers no play-in, viu? Vai pegar o Miami e com o Embiid jogando o que tá jogando, olho nesse Philadelphia. Nessa semana, na verdade, eu acho que até hoje, tô gravando esse vídeo na segunda-feira, então nessa segunda-feira já deve sair a minha prévia pro play-in. Bom, menção feita, falar sobre o primeiro colocado, que para mim, de forma inquestionável, você pode questionar o Jokic, você pode questionar talvez o Luka, mas você não pode questionar o fato de que o melhor jogador da NBA nesse mês de abril, nesses 14, 15 dias de abril, foi o Jalen Brunson. Não tem como questionar isso. Não tem como questionar. O Jalen Brunson, para mim, foi o melhor jogador desse mês por vários motivos. Dentre eles, seus números, 35,9 pontos de média e 8,8 assistências em 8 jogos. Um absurdo. Seu impacto coletivo foi gigante. Ele comandou o Knicks para 6 vitórias em 8 jogos. E dá para dizer que foi muito por conta dele, para não dizer totalmente por conta dele, que o Knicks conseguiu terminar a temporada com a seed 2, na segunda colocação do leste, algo que ninguém esperava. E se o Knicks conseguiu terminar nessa colocação, foi por conta do Brunson, que carregou esse time nesse período onde o Randall se lesionou e o OG Anunoby também desfalcou muito o time por conta de lesões. Então, teve um impacto coletivo enorme, teve grandes atuações individuais, citando só algumas. 35 pontos e 11 assistências contra Sacramento, 43 pontos contra Chicago, contra o Bucks, 45 contra Chicago, e ele fechou a temporada metendo 40 de novo contra o próprio Chicago Bulls. Então ele, assim, amassou o Chicago Bulls em todos os jogos contra o Bulls. Foram 3 jogos nesse mês. Ele pontuou para mais de 35 pontos, meteu 39 pontos contra Chicago, caramba, tô com o Bulls na cabeça. 39 pontos contra Boston. Mas era um Boston desinteressado. Beleza, ele meteu 39 pontos. Só para vocês terem noção, em 7 dos 8 jogos que ele disputou, ele pontuou na casa dos 30 e em 6 ele marcou 35 pontos ou mais. Então, assim, existem várias justificativas para o Jalen Brunson ser considerado o melhor jogador da NBA nesse mês de abril. E existem poucas para ele não ser. Então, para mim, é indiscutível e é inquestionável que o Brunson foi o melhor jogador do mês de abril. Então, o meu top 3 nesse último mês de temporada regular é Nikola Jokic em terceiro,
Luke em segundo e Jalen Brunson em primeiro. Então, agora que já definimos os 3 melhores jogadores nesse mês de abril, e antes eu quero só fazer uma pergunta. Vocês acham interessante a ideia de eu fazer essa corrida no playoff, mas aí uma corrida específica para o playoff, uma corrida para o MVP do playoff? Porque muita gente fala, pô, deveria ter um prêmio pro MVP do playoff, um prêmio separado. Vocês querem que eu faça uma corrida para ver quem termina o playoff como o melhor jogador, tendo esse mesmo formato, mas aí fazendo talvez rodada após rodada? Por exemplo, terminou a primeira rodada dos playoffs. Quem foi o melhor jogador da primeira rodada? Terminou as semifinais. Quem foi o melhor jogador? Finais de conferência. E aí, depois nas finais. Vocês acham essa ideia interessante? Comenta aí que eu quero saber. Mas voltando. Agora que já definimos os 3 melhores do mês de abril, vamos ver como é que ficou a corrida final. Como é que ficou aí essa nossa corrida para o MVP. Bom, fazendo aqui um pequeno suspense, vamos começar com o terceiro colocado. Tem que fazer um suspense. Pô. Eu sou da escola João Kleber, de entretenimento. Então, fazendo aqui um pequeno suspense, começando com o terceiro lugar, Joel Embiid. O Joel Embiid, que durante um momento chegou a ser o grande favorito ao MVP, chegou até a dar uma leve disparada na corrida. Ele, infelizmente, sofreu a lesão, ficou muito tempo fora, e aí acabou abrindo espaço, acabou dando margem para ser ultrapassado, e por isso ele vai terminar em terceiro lugar. Se ele não tivesse se machucado, eu tenho certeza que ele teria terminado essa corrida pelo menos no segundo lugar. E eu tenho certeza que ele teria sido MVP eleito pela NBA, porque ele estava muito à frente dos outros. A lesão do Embiid acabou assim, tirando esse MVP dele. Mas aqui ele vai pelo menos ficar com o terceiro lugar. Ele acumulou durante a temporada 18 pontos na nossa corrida. Aqui ele vai terminar até mais bem ranqueado do que na corrida da NBA. Na corrida da NBA nem vai aparecer no top 3. Talvez nem apareça no top 5. Aqui ele vai terminar no terceiro lugar, porque aqui eu sou justo. Aqui eu não esqueço o que o cara fez nos primeiros meses. Tá? Coisa que a corrida da NBA acaba esquecendo. É uma corrida que foca muito no momento. Aqui eu não foco tanto assim no momento, foco mais no que foi feito durante todo o ano. Terceiro lugar, o Embiid. Em segundo lugar, Nikola Jokic. Nikola Jokic termina a nossa corrida em segundo lugar. Ele que venceu a nossa corrida no ano passado. Não foi eleito MVP. O MVP foi o Embiid, que na corrida do ano passado, na nossa corrida, terminou em segundo. Aqui ele termina em segundo com 23 pontos. O Jokic, ele demorou para aparecer na nossa corrida, até porque o começo de temporada do Denver foi um começo mais morno, só que a partir do momento que o Denver começou a levar a temporada mais a sério, começou a querer jogar a temporada regular, naturalmente o Jokic também começou a levar mais a sério e começou a colocar números ainda mais impressionantes. O Jokic, na minha opinião, na minha visão, porque na minha opinião ele deveria terminar em segundo, mas na minha visão, analisando aí a corrida da NBA, eu acho que ele vai terminar em primeiro, eu acho que ele vai levar o MVP, para mim ele vai ser eleito MVP pela NBA, mas aqui ele termina em segundo lugar com 23 pontos, porque é o acumulado, tá? E na primeira colocação, o jogador que será eleito o MVP aqui do canal, Luka Doncic. Aqui, zero surpresa, né, gente? Para quem acompanhou todas as atualizações, para quem acompanhou todas as edições da nossa corrida, já sabia que o Luka iria terminar em primeiro. O Luka, ele, assim, em termos individuais, ele foi muito absurdo. Ele foi muito absurdo durante toda a temporada. Eu acho que durante toda a temporada, na nossa corrida, ele em nenhum mês ele ficou fora do top 3 e liderou em vários meses. Por isso que ele acumulou 54 pontos.
54 pontos. Eu acho que desde que eu comecei a fazer essa corrida pro MVP aqui do canal, comecei faz umas 2 temporadas, essa é a terceira temporada que eu faço, é a temporada onde o jogador mais acumulou pontos. Porque, considerando o impacto individual, cara, o Luka foi muito absurdo. Foi muito absurdo. Todo mês colocou números surreais e ainda fechou pegando aí 8 pontinhos nesse mês de abril. Então, o Luka, ele, para mim, ele deveria ser o MVP. Na minha opinião, ele foi o MVP, mas eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acredito que a NBA vai premiar o Jokic ou até o Shai. Eu acho que tá hoje a corrida oficial para mim tá entre Jokic e Shai. Talvez o Luka termine até em terceiro, mas aqui ele termina na primeira colocação e será o MVP moral da temporada, o MVP moral. Outros nomes que apareceram na nossa corrida e que merecem um destaque. O Curry acumulou 13 pontos durante toda a corrida. Kevin Durant, Jalen Green e Jalen Brunson somaram 10 pontos. O Shai somou 8 e Haliburton, Kawhi Leonard e Devin Booker acumularam 5 pontinhos. Então, assim ficou a nossa corrida para o MVP. Concorda? Discorda? Acha que eu fui injusto? É duro falar que eu fui injusto, porque é uma parada que durou a temporada inteira. Não é que eu peguei agora e escolhi os 3 melhores. Não. Foi um processo. Então, me chamar de injusto, aí eu acho injusto me chamar de injusto. Mas, opinião tá aí, comentário tá aí para isso. Comente aqui a sua visão sobre o MVP, quem você acha que merece, quem você elegeria o MVP, e comenta principalmente se você acha a ideia de fazer uma corrida de MVP para o playoff válida. Se você acha essa uma boa ideia. Quero muito saber a sua visão sobre isso. Se todo mundo curtir, ou se a maioria curtir a ideia, eu irei fazer, tá bom? É isso, gente. É isso. Agradeço a todos que acompanharam essa corrida durante toda a temporada. A todos que engajaram com os vídeos, que comentaram, que discordaram, que concordaram. Isso é do jogo, não tem como agradar todo mundo, mas eu agradeço a todos que acompanharam e nos vemos na próxima temporada com mais uma corrida para o MVP. O conteúdo, obviamente, não para, mas esse conteúdo de corrida para o MVP da temporada regular acabou. Acabou. E o Luka leva o prêmio moral de MVP. É isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima, turma. Tchau, tchau.